Olá pessoal, cheguei para a oração da madrugada, agora são 4 horas e 34 minutos. A oração desta madrugada vai continuar no Salmo 107, agora dos versos 33 a 38. Seja bem-vindo aqui para orar comigo nessa oportunidade que Deus nos deu para estarmos juntos em oração. Salmo 105, verso 3. Está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É uma oportunidade incrível de poder se levantar de madrugada e falar com Deus e durante o dia ficar esperando a resposta de Deus. Porque é isso que acontece. Nós oramos e aguardamos o que Deus é de fazer. Orar é do homem, o fazer é de Deus. Não há nada mais verdadeiro do que isto. A leitura, a parte do Salmo desta oração da madrugada, dos versos 33 a 38, diz: Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes, transformou o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram a cidade em que pudesse morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. E ele, o Senhor, os abençoou. E eles, os homens, se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. A ação de Deus é o governo de Deus sobre o mundo, sobre as coisas. Barnes, em seu comentário, é tão preciso e consistente quando ele diz que Deus faz mudanças e grandes mudanças na Terra. Porque ele tem o governo do planeta, é ele que governa e ele faz coisas extraordinárias. Ele mostra que tem o governo absoluto sobre todo o planeta. A palavra do Senhor, a ordem do Senhor, é poderosa. Deus tem tanto controle, minha gente, sobre a natureza, ele pode tornar o leito de um rio absolutamente seco, estéril, sem vida. Assim como ele pode transformar o deserto rochoso e arenoso em rios, em água. Ele pode, de fato, pecar o riacho e torná-lo tão seco e ressecado que nada cresce. E tornar o deserto tão absolutamente fértil, inclusive o deserto de areia, tornar fértil e úmido e umedecido pelas águas. Ele pode. Pois é justamente isso que diz versos 32 e 34. Ele transforma os rios em deserto e mananciais em terra seca. Mas também ele faz da terra frutífera um deserto salgado. Agora a pergunta é: por que Deus faz isto, quando e onde? A resposta é simples, porque responde por causa da maldade dos seus habitantes. A maldade dos seres humanos leva Deus a mudar, inclusive fazer alterações na terra. O pecado dos seres humanos, o distanciamento deles de Deus, levam Deus a fazer mudanças radicais na terra, nos locais, na região onde eles estão localizados. E o verso 36 estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. E eles, os seres humanos na face da terra, se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Aí a prosperidade e o sucesso dos seres humanos vêm de Deus. É Deus quem faz prosperar, é Deus quem faz eles terem sucesso na vida. Vem de Deus. As pessoas acham que é resultado do esforço delas somente. Tem que trabalhar sim, já disse isso várias vezes. Temos que trabalhar, mas quem dá o resultado é Deus. Você planta, você rega, você aduba. Lembra da planta? Você faz tudo isso, coloca adubo, cuida dela, tira as ervas daninhas, você poda. Mas quem faz dar o fruto? Quem é que faz dar o fruto?
senão Deus? É somente o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta ficar aí de braços cruzados, deitar e esperar que as coisas aconteçam. Vamos trabalhar, lutar, batalhar, pelejar, ir para a luta, para a peleja, mas sabendo que tudo isso será em vão, tudo isso será em vão, se Deus não fizer produzir. Você pode até trabalhar, mas é Deus que faz prosperar. As misericórdias do Senhor são para aqueles que têm o temor deles. Aqueles que têm o temor de Deus desfrutam da misericórdia de Deus. Aqueles que guardam no coração o temor ao Senhor são beneficiários das suas bênçãos. Não há dificuldade, não tem que haver dificuldade em crer assim. E nós temos que continuar com essa mensagem. Nós temos que continuar com essa mensagem de que Deus abençoa aqueles que têm temor dele. Agora, Deus muda a realidade, inclusive, daqueles que vivem na maldade. Deus não suporta a maldade. E a pessoa continua na maldade, cometendo pecado, ela pode ter até a cara de boazinha. As pessoas podem ter até a cara de boazinha. Podem ter a fala, a fala mansa. Mas o que é a maldade? A maldade aqui é se afastar de Deus. A maldade aqui é uma referência àqueles que viram as costas para Deus. Isso é o conceito mais legítimo de maldade. Quando elas desprezam Deus, rejeitam a Deus e, principalmente, quando elas passam a querer provar, mostrar, ensinar, doutrinar que Deus não existe. E pior ainda, quando elas pervertem o ensino de Deus, transformando em mentira e as suas doutrinas transformando em verdade. A perversão. Então, tudo isso são expressões de maldade. Deus visita a maldade dos homens e quando ele visita a maldade, ele não vem com afagos, com carinho, com beijos e abraços. Quando Deus visita a maldade dos seres humanos, ele vem com severidade. Considere a bondade de Deus, mas também considere a severidade de Deus. Considere a bondade para aqueles que temem e considerem as severidades para aqueles que se rebelam. Esta palavra é verdadeira. Às vezes você pode até pensar, mas esse pastor só fala em coisas ruins da parte de Deus. Não. Às vezes você pode pensar, mas este pastor só fala na severidade de Deus, no juízo de Deus, disciplina de Deus. Então, talvez seja para isso que Deus me levantou, também para falar sobre essas coisas. Mas não falo somente disso, eu falo do amor de Deus também. Eu falo do amor e falo da justiça de Deus. Eu não vou falar somente do amor. Falar somente do amor de Deus é muito bom para quem ouve. E também bom para quem fala, porque é confortabilíssimo falar somente do amor de Deus. Pregar sobre o amor de Deus é muito confortável, porque não desagrada ninguém. E ainda mais, quando a gente prega sobre o amor de Deus, as pessoas gostam. Até mesmo as pessoas que não creem em Deus, elas podem ouvir, elas até param para ouvir. Agora, não passa disto. É confortável para quem ouve, confortável para quem prega sobre o amor de Deus. Para quem prega, ganha crédito, ganha ponto, ganha seguidores, ganha um montão de coisas. Não tem prejuízo quem prega sobre o amor de Deus. Não tem prejuízo algum do ponto de vista humano, falando aqui da situação do mundo. Agora, quem prega sobre o juízo, a justiça de Deus, ele se torna chato, antipático e é repelido pelas pessoas, porque é a cultura do deusinho bom, é a cultura da crença do deusinho bom, do deusinho somente bom. De fato, Deus é bom, porque a Bíblia diz, mas considere que ele também é severo.
O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11, verso 22, considere a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com aqueles que caíram, que se afastaram, que abandonaram, que rejeitaram, que murmuraram, com aqueles que de fato abandonaram ao Senhor, que se voltam contra Ele, na verdade. Mas a bondade para com aqueles que permanecem, que querem, que aceitam a bondade de Deus e agarram-se nela. Considere essas coisas. Este salmo aqui, ele fala tanto da bondade de Deus quanto da severidade. Olha, pessoal, existem essas duas vias. Ou você se apega em Deus ou você se afasta dele. Ah, mas tem uma terceira via. Ah, sim, tem uma terceira via. Então, são 3 vias. Só que essa terceira via são os mornos, as pessoas mornas. Jesus falou disso. As pessoas mornas, que nem querem a Deus e nem dizem que não querem. Elas, de fato, não querem a Deus, mas, por outro lado, elas não dizem que não querem. Elas não dizem que não querem por alguma conveniência. Para não desagradar, elas dizem assim, elas ficam caladas. Elas são pessoas mais ou menos favoráveis a Deus, mais ou menos não favoráveis a Deus. Então, elas procuram agradar e fazer a média com aqueles que estão distantes de Deus e com aqueles que estão próximos de Deus. Existe esse tipo de gente, a terceira via. Só que essa terceira via é a mesma coisa de estar distante de Deus. O próprio Senhor Jesus falou disso e disse que reprova esse tipo de gente. Então, a terceira via não é saudável, não é salutar. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Ou você fica do lado de Deus, se agarra com ele, se apega a ele, ou então você vira as costas para ele completamente. Mas essa história de terceira via, de ser morno, que a pessoa morna, não, isso não é de Deus. O Senhor não concorda e não aprova esse tipo de coisa. Vamos orar então, minha gente? Senhor nosso Deus, eu oro em nome de Jesus nesta madrugada, estou aqui justamente para isso e oro por quem está comigo acompanhando a oração da madrugada, participando comigo aqui nessa oportunidade que o Senhor nos deu. Quero pedir às pessoas que são de fato fervorosas, cristãs, crentes, e cheias de fé e de confiança no Senhor, e venha sobre elas, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Abençoe quem te ama, Deus. Abençoe quem confia no Senhor, quem tem fé no Senhor. Abençoe mesmo. Pessoas cheias de fé, de confiança, de perseverança, de persistência. As pessoas que se agarram em Jesus Cristo. Porque quem ama o Pai, ama o Filho. Quem ama Deus, ama Jesus Cristo. Não despreze. Quem ama Jesus Cristo, ama a igreja. As pessoas cheias de fé, de confiança, de perseverança do Senhor Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. Eu peço que o Senhor derrame suas bênçãos sobre elas. Agora, sobre aquelas pessoas que têm desprezo pelo Senhor, não resta outra coisa da parte do Senhor. Por essas, ó Deus, o que nós vamos orar e o que nós vamos pedir? Ó Pai, tenha misericórdia. Deus, eu oro por quem está comigo agora. Senhor, cuide delas. Se está comigo aqui, suponho que é porque creem em Deus, confiam no Senhor. Então as abençoe. As abençoe com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Abençoe mesmo. Ó Deus, abençoe a família. Abençoe essa situação que está vivendo. Pai Santo, eu oro especialmente pela filhinha da Marina, para que o Senhor dê uma saída para ela. Cuide daquela situação, Pai. Ela está sofrendo com aquele problema que o Senhor sabe qual é. O Senhor sabe qual é, meu Pai. Aquela mãe pediu oração, que a mãe dela pede oração pela filha, igual aquela mãe no tempo de Jesus, que foi ao encontro de Jesus pedir ajuda para a sua filha. Senhor Deus, a Marina está pedindo oração pela sua filha. E eu oro por ela neste momento, nesta madrugada. Coloque as suas mãos sobre aquela criança, no nome de Jesus. Pai Santo, eu oro também pela igreja do Senhor. Pai, não haja terceira via para a igreja. Não haja terceira via para os cristãos, ó Senhor. E quando isso acontece, é terrível, porque o Senhor Jesus usa uma expressão chocante. Ele disse, os crentes mornos, eu vomitarei. É chocante isto, mas é a verdade. Tem que ser dito, tem que ser pregado, tem que ser ensinado. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua igreja, sua amada igreja, seu povo que o Senhor morreu para salvar. Tenha misericórdia, Deus.
que sejam quentes, que sejam radicais na palavra, que sejam firmes e radicais na palavra. Precisamos voltar à radicalidade da palavra de Deus. Precisamos ser radicais na sua palavra, não retrocedendo 1 milímetro, não se afastando 1 milímetro, não retrocedemos 1 milímetro na sua palavra. Não, ainda que as pressões venham, ainda que o mundo nos sufoque, ainda que o sistema, ainda que venham a Deus para nos sufocar, mas nós não arredamos 1 milímetro, permaneceremos firmes na sua palavra, ainda que tenhamos prejuízo, ainda que nos prendam, que nos matem. Não, nós não arredamos 1 milímetro da sua palavra. Somos radicais nela, na literalidade dela, na mensagem literal e verdadeira da sua palavra. Em nome de Jesus. Somos quentes, não somos frios. Não abandonamos os valores, não abandonamos os princípios, não abandonamos os mandamentos do Senhor de jeito algum. No nome de Jesus, eu oro. Compartilha, minha gente, este vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilha mesmo. Se quer que eu ore por você, deixa o pedido aqui embaixo e o seu like. A gente se encontra na próxima oração.